Dia, muito boa tarde, boa noite, horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema que eu gosto muito, organização. E especificamente segredos de organização, que tanto eu como a minha querida Filipa utilizamos para nos organizarmos e principalmente na nossa prática clínica, porque ambas somos aqui empreendedoras, psicólogas e empreendedoras, então acabamos por ter muita coisa para gerir. Então vamos estar aqui a fazer uma live, a Filipa já está aqui, a falar-vos um bocadinho como é que nós nos organizamos e a falar sobre uma ferramenta muito útil que nós utilizamos e que também colocámos aqui ao mundo para os nossos colegas psicólogos, então fiquem ligados, porque apesar de vamos aqui abordar uma ferramenta que nós utilizamos na nossa prática clínica e que nós também partilhamos com outros psicólogos, mas também é útil aqui dicas de organização para toda a gente, então fiquem. Aproveitem e enviem esta live para eles e se eles conseguem assistir e bora lá. Oi, acho que já aceitei a Filipa. Ok, já aceitei, já entrou. Olá! Alô? Estás boa? Sim, Estás mesmo gostava em de modo perceber. de calor, tu. Como não? Isto está um calor infernal aqui. É, aqui também. Tive que ir reabastecer a minha água e tudo. Por acaso, o meu copo ficou vazio, mas Está está tudo tudo certo, não há problema. bem, está tudo bem. Então, estás boa? Pronto, aqui para a nossa conversa sobre a organização, um tema que nós tanto Já. gostamos. Prontíssimo, vai ser assim uma conversa leve, descomplicada, a palavra que eu tanto adoro usar. É tudo. Ajudar aqui muito a descomplicar este bicho da organização que muitas vezes acabamos por nos atrapalhar ao longo do nosso dia a dia, no meio de tantas tarefas, no meio de tantas coisas. Mas antes de começarmos aqui a falar, eu sei que nós já fizemos uma live juntas, mas pode ser que existam aqui pessoas que não te conhecem e pode ser que existam aqui pessoas que não me conhecem. Então, quem vem do lado da Filipe e possa não me conhecer, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach e trabalho aqui no digital, sou empreendedora. E acima de tudo sou uma pessoa que gosta muito de organização e gosta muito de sentir que as coisas estão sob o meu controle. Eu sei que nós não podemos controlar tudo, mas pelo menos aquilo que eu posso controlar, eu gosto muito que esteja sob o meu controle. Daí também gostar muito deste tema da organização. Queres te apresentar? Tal, Sim, tal rapidinho. e qual. Eu não poderia dizer melhor também para o meu lado. Portanto, quem vem do lado da Petri, o meu nome é Filipa, sou psicóloga clínica, adoro organização, adoro ter as coisas sob controle, dentro daquilo que eu posso controlar, sim. Pronto, além disso, sou uma pessoa de pessoas, adoro ajudar, daí também estar a fazer esta live com a Petra e depois, mais tarde, partilhar aqui a ferramenta que nós criamos, não só para nós, mas para ajudar outras pessoas a Uhum. organizarem-se no dia a dia. Isso mesmo, boa. Então queres falar um bocadinho sobre porque é que nós trouxemos este tema e da necessidade que nós vimos em trabalhar mais esta questão da organização na nossa vida e também de ajudar outras pessoas a trabalharem mais a sua própria organização? Sim, de certa forma, porque uma das coisas que eu valorizo imenso e que eu sinto que é importante para toda a gente é o descanso produtivo. E para o nosso descanso ser produtivo, nós temos que ter organização. A todos os níveis. A organização das nossas tarefas de trabalho, a organização das nossas tarefas diárias mais pessoais, porque sem esta organização e sem planeamento, nada disto é possível. Ou seja, o próprio descanso, inclusive, tem que estar planeado. Caso contrário, é muito fácil haver desleixo e Uhum, fica de fora, fica sempre de uhum, fora. uhum. Agora, 100%. Tem que que ser ferramentas intencional. usamos? Muitas. Exatamente, tem que ser intencional. Agora, a forma como nós fazemos isto e como nós fazemos este planeamento e esta organização é que varia de pessoa para pessoa, mas há bases que nós vamos partilhar aqui, que são aquelas que nos fazem todo o sentido. Começando pelo brainstorming, e não sei se queres começar assim já Sim, por aí, sim, podemos já começar por aí. Estava aqui a ler o comentário da Bárbara que está a dizer que este tema é para mim. Eu lembro que a Bárbara começou a aplicar algo na vida dela, que nós até vamos falar também aqui um bocadinho, que é esta questão de estabelecer prioridades. Porque eu acho que até esta semana partilhava aqui no Instagram que nós temos sempre muitas coisas para fazer. A nossa organização, ela não pode depender da quantidade de coisas que nós temos para fazer, mas sim de analisar o grau de importância, o grau de urgência que cada uma destas coisas que nós temos para fazer existe.
Porque é a mesma coisa quando nós estamos a limpar a casa. Eu vejo isto pela minha mãe. Existe sempre alguma parte da casa para limpar. Sempre, vai sempre haver alguma coisa para fazer. Se tu de forma intencional não disseres, não, hoje eu vou descansar, ou então por agora está bom, isto já não é tão urgente assim limpar esta parte, tu vais estar sempre a fazer alguma coisa, tu vais estar sempre na atividade e tu nunca vais conseguir descansar. Inclusive, a Filipa, na semana passada, acho que já fez uma semana e tal, falou sobre descanso produtivo aqui no meu Instagram e foi assim um sucesso. Exatamente porque eu acho que, além de tu falares muito bem sobre este tema, é uma necessidade que grita cada vez mais, que as pessoas sentem que não conseguem descansar, que as pessoas sentem que não conseguem parar, que até por haver tanta coisa, tu às vezes até vais dormir, até já acabaste de trabalhar, mas é como se a tua cabeça não parasse, porque existe sempre alguma tarefa que fica para fazer, tu pensas, podia ter feito isto e não consegui fazer isto e não deixei aquilo por fazer. Epá, é porque eu não consigo, eu nunca me consigo organizar, eu nunca consigo fazer tudo. E a verdade é que vai sempre haver alguma coisa que vai precisar de ser feita. Se eu não tiver consciência de fiz aquilo que é mais importante e está tudo bem, não consegui chegar a todo lado, vai sempre haver uma cobrança constante. E que acho que isso também é um dos grandes motivos pelos quais nós falamos de organização. Nós não falamos de organização porque falo sobre organização é bonito e é fixe e está na moda. Não, é porque é uma necessidade nossa. Se eu não me conseguir organizar, eu vou estar constantemente a cobrar-me, vou estar constantemente a colocar-me para baixo, a pensar que eu sou uma má profissional, ou que sou uma pessoa que é à toa, simplesmente porque existem sempre coisas a aparecer, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes há determinados segredos que nós podemos utilizar na nossa vida, que tanto eu como a Filipa vamos falar sobre alguns segredos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Porque mesmo nós, super simples, tá? Não se Aqui enganem. não é aquele ingrediente secreto que faz a comida ficar um espetáculo. São coisas simples, só que nós muitas vezes acabamos por deixar de lado. E como tu bem estavas a falar, para mim, um dos meus principais segredos e que eu utilizo sempre, e que inclusive utilizei hoje, que eu esteve atento aos meus stories, até me vi hoje com um caderninho, que eu tive necessidade de fazer isto hoje, é brainstorming. Eu, por exemplo, ontem, eu não organizei a minha semana ontem, eu estou a viver semanas assim um pouco atípicas porque estou com menos trabalho do que o costume. Então eu não organizei a minha semana ontem à noite, normalmente eu organizo sempre ao domingo, mas ontem não organizei. Então hoje de manhã, quando eu me fui sentar para trabalhar, eu senti que tinha tanta coisa por onde pegar, tinha quatro temas diferentes para trabalhar hoje ao longo do dia e eram tantas tarefas que eu senti que se eu não parasse para escrever tudo aquilo que eu tenho para fazer antes de eu começar a fazer alguma coisa, eu ia acabar por ficar toda enrolada, não ia ver quais são as minhas prioridades, o que é mais importante. Então a primeira coisa que eu aconselho sempre, que tu sentes que tens muita coisa para fazer e estás desorganizado e tem coisas para fazer nesta área, tem coisas para fazer naquela área, parece que as tarefas nunca terminam, é tu sentar-te e tens um caderno mesmo teu de apoio em que tu podes, sabes, riscar e escrever tudo à toa e funcionar como um brainstorming antes de tu colocares alguma coisa na tua agenda, antes de tu colocares alguma coisa como um compromisso ou uma tarefa mais, como é dizer, no digital, porque eu também utilizo esta parte Ou mais digital. exaustiva. Sim, sim, mas em primeiro lugar, um brainstorming que é para tu conseguires tirar tudo da cabeça, porque às vezes nós também sentimos que a nossa cabeça está muito pesada com muita coisa e só o simples facto de nós tirarmos da nossa cabeça e colocar tudo num papel já tira aquele peso de, meu Deus, está tudo na minha cabeça, a minha cabeça está tão pesada. Não, coloca tudo no papel que já te ajuda a organizar melhor as ideias. Não sei se é uma coisa que tu costumas fazer. Sim, eu também, aí sou muito apologista do papel, mas atenção, quem não for apologista de Está papel tudo bem. tem as notas no telemóvel, uma aplicação super útil, também muitas vezes esquecida, mas que para isto funciona super bem. Porque se nós não tivermos a mínima noção daquilo que temos para fazer, nada funciona a partir daí. Aliás, nós em consulta, enquanto psicólogas, transmitimos isto às pessoas que acompanhamos em diferentes níveis, não é? Quando estamos a trabalhar, por exemplo, pensamentos negativos ou pensamentos intrusivos, nós dizemos escreve para o papel, mete no papel, porque o poder que o papel retira depois àquele pensamento, àquela sensação de isto não vai dar certo, é muito grande. E no papel as coisas parece que ficam mais claras e nós conseguimos visualizar aquilo de uma outra maneira, com outra clareza, na verdade. E lá está, quem diz papel diz as notas do telemóvel, porque ambas servem e ambas têm o mesmo propósito. A ideia é um brainstorming inicial com tudo aquilo que precisa de ser feito para o passo seguinte, que eu acho que é o passo que as pessoas têm mais medo de dar, que é eliminar tarefas e delegar aquilo que não é importante nós fazermos.
sozinhos, Uhum. não é? Sim, e chegar a esse ponto só é possível quando tu tens tudo à tua frente, não é? Então, tendo tudo à tua frente, imagina que tu neste momento tu te sentas, falando aqui num passo a passo, tu te sentas e tu escreves tudo aquilo que tu tens para fazer, seja no bloco de notas, seja papel e caneta. Papel e caneta normalmente funciona melhor para quem está aqui a começar este processo de organização. O nosso cérebro entende melhor. Não vou entrar em detalhes, mas o papel e caneta é melhor para quem está a iniciar este processo de organização. Mas quando tu escreves tudo, depois é importante que tu vás analisar e tu te faças a seguinte pergunta: o que é realmente importante e o que é que eu realmente posso eliminar? E às vezes eliminar, tu estás a eliminar daquela semana. Tu não precisas de eliminar para sempre, ok? Porque às vezes há coisas que não são prioritárias naquela semana, que não são importantes naquela semana, que é uma tarefa que tu até gostavas de fazer, mas tu, diante das 20 coisas que tu escreves ali, tu tens que tomar decisões, porque tu não vais conseguir chegar a todo lado. E reconhecer isto é muito importante, que é, eu não vou conseguir chegar a todo lado. Isso não é um sinal de fraqueza, isso não é um sinal que tu não te consegues organizar, tu estás a respeitar até o teu tempo, quando tu reconheces que não consegues chegar a todo lado. Então, já que eu reconheço que não consigo chegar a todo lado e que não vou conseguir fazer tudo, o que é que disto que está aqui é mais importante e que eu realmente tenho que fazer, e o que é que eu posso eliminar esta semana ou este mês e deixar para depois, deixar para o próximo mês, deixar para a próxima semana, que se calhar está uma semana mais leve, eu vou eliminar e vou realmente tirar e arriscar e já não vai ser um peso para mim naquele momento. Tu até podes, uma coisa que eu, por exemplo, faço, se eu vejo que há uma coisa que eu não consigo fazer esta semana, eu retiro desta semana e vou colocar para daqui a 2 semanas, nas tarefas daqui a 2 semanas. E eu sei que está lá, eu sei que eu não me vou esquecer que aquilo é importante, mas não é urgente para neste momento, então eu vou eliminar aquilo, ok? Depois, outra coisa importante estavas a dizer que é o que é que eu posso pedir ajuda a alguém para fazer? O que é que eu posso delegar? Como inclusive nós as duas, nós temos coisas no nosso negócio que nós já delegamos, que não somos nós que fazemos, seja a parte aqui da página, nós as duas divulgamos aqui a parte do design da página, temos uma assistente que nos ajuda, eu tenho alguém que me ajuda na parte administrativa, na parte burocrática, de enviar faturas, de entrar em contato, aquelas coisas chatas que não tem que ser eu a fazer, de gerir as outras plataformas que eu tenho. Eu hoje tenho alguém que me pode ajudar, mas às vezes tu também ainda não tens como contratar alguém para te ajudar, ainda não tens como fazer esse investimento, mas se calhar tens coisas que tu podes pedir a alguém para te ajudar, às vezes coisas que tu tens que fazer em casa, ou coisas que tu podes pedir a um amigo, podes pedir a um familiar, ajuda em alguma coisa, pede ajuda. Não tenhas medo de, olha, agora lembrei-me, tem inclusive uma ferramenta que nós adicionámos a JPEG Foc, que inicialmente foi uma amiga minha que me ajudou a fazer, que eu precisava de passar uma coisa para o computador, que é a anamnese. E eu pedi a uma amiga minha, olha, podes-me passar isto para o computador? Porque é uma amiga próxima. Não fui eu que fiz, eu pedi ajuda a uma amiga para me ajudar a fazer aquilo, porque eu não tinha tempo para fazer aquilo naquela altura. Então, às vezes, há coisas simples que nós olhamos e que nós percebemos, ok, isto aqui tem mesmo que ser eu a fazer. Eu não posso delegar dar consultas, tá? São os meus clientes, isso tem que ser eu a fazer. Então, isso aí não tem como eu tirar da minha agenda. Mas eu posso tirar o passar uma fatura, eu posso ligar à minha assistente, o fazer um post, posso ligar à minha assistente, a fazer alguma coisa no computador, posso pedir a uma pessoa próxima, que eu sei que até tem disponibilidade e que não se importa de me ajudar nesse sentido. Então, o que é que eu posso passar para outra pessoa e o que é que eu posso passar para outra semana ou para outro mês, porque naquele momento não é uma prioridade e eu posso realmente eliminar da minha agenda. Acho que sermos sinceros connosco e reconhecer que não conseguimos fazer 30 tarefas numa semana é um passo muito, muito importante. É que pedir ajuda é mesmo importante. Nós temos que assumir que não somos um polvo, não somos nem super mulheres, nem super homens e não temos que chegar a todo lado. Eu acho que essa é, no fundo, a ideia que mais nos prende. É aquela crença de que temos que chegar a todo lado. Eu tenho que conseguir chegar ali, eu tenho que conseguir fazer tudo, tem que ser eu a fazer tudo e não tem. Porque aí a prioridade deixa de ser eu, que na verdade sou aquilo que é mais importante na minha vida, eu A mesma. chave principal, não é? E se eu Exatamente. deixo de ter tempo para mim, porque estou a ser um polvo, a tentar chegar a todo o lado, a realizar mil e uma tarefas, quer elas sejam de trabalho, quer elas sejam tarefas de casa, que às vezes não é sequer uma questão de tempo, porque até se costuma dizer que tempo arranja-se sempre, é uma questão de energia. Nós não temos que ter energia para fazer tudo e não tem que ser nossa prioridade, porque sim, eu posso estar até à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Eu não, porque eu sou uma avózinha e deito-me cedo. Mas quem tem essa capacidade e essa competência pode ficar até tarde a trabalhar, pode ficar até tarde a fazer coisas em casa, mas a que custo, Mas não queres? é? Não, não vale a pena. É,
Hoje em dia faço essa pergunta, porque ao contrário da Filipe, eu sou uma pessoa que consegue trabalhar até tarde se eu quiser, mas às vezes eu faço a pergunta, eu quero colocar mais coisas na minha agenda, eu quero assumir o compromisso diante de mais coisas. Dizer não é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. Dizer não é super difícil. Dizer não quando alguém nos faz um pedido e podias-me ajudar nisto. Dizer não quando aparece mais um cliente. Dizer não quando aparece mais uma tarefa. Dizer não quando aparece mais um compromisso. É muito difícil dizer não, porque nós pensamos que ao dizer não nós vamos ser rejeitados. Isto depois envolve um monte de crenças que a nossa cabeça é assim um poço de ideias mirabolantes que não fazem sentido nenhum. Nós pensamos que quando estamos a dizer não a alguém que essa pessoa nos vai rejeitar, que essa pessoa não vai mais gostar de nós, e por isso é que nós temos muita dificuldade em dizer não. Contudo, quando nós aprendemos a dizer não para o nosso próprio bem-estar, nós até dizemos não a coisas que nós até gostaríamos de fazer, mas que se calhar não vão valer a pena, vão custar o nosso bem-estar, vão custar a nossa saúde a longo prazo. Isto às vezes é uma coisa tão silenciosa que nós acabamos por ignorar, mas a longo prazo são coisas que acabam por nos prejudicar. Então essa parte nós somos sinceros, como aqui a Mariana está a dizer, o primeiro compromisso é connosco, passa por ou não percebi a última parte, mas o primeiro compromisso é connosco, isso é super, isso de certeza. E é connosco nós temos de ter o nosso maior compromisso. Então é isso. E agora passando se calhar para o ponto seguinte, não é? Como é que tu podes aqui gerir a tua organização? Nós já falámos aqui sobre a primeira coisa, brainstorming, tu despejaste tudo para um papel, tu tens ali, ok, tudo aquilo que eu tenho para fazer, escrever tudo e mais alguma coisa. Segundo ponto, o que é que eu posso delegar, pedir ajuda a alguém para fazer e o que é que eu posso eliminar, porque neste momento não é importante. Eu vou reforçar mais uma vez. Se calhar tu vais eliminar deste mês ou vais eliminar desta semana e vais colocar noutra semana, vais colocar noutro mês. Não quer dizer que tens que eliminar para sempre. Às vezes Sim, até é algo eliminar bom. não tem que ser Sim, para sempre, não até tem porque que as ser tarefas para continuam a sempre. precisar de ser feitas. Exatamente. Às vezes é um projeto que tu queres fazer, às vezes é alguém que tu queres visitar, é uma pessoa com quem tu queres estar e naquele momento, neste momento não vai dar, eu vou reconhecer que neste momento não dá, mas vou colocar noutra semana, vou colocar noutro mês. Depois de tu veres, ok, eu já tenho aqui à minha frente as tarefas todas que eu tenho para fazer esta semana ou este mês, já tenho aqui à minha frente aquilo que é realmente prioritário, aquilo que tenho que ser eu a fazer, a seguir qual é o passo que nós damos? Agenda. Este é aquele que eu gosto mais, que é meter mesmo a mão na massa e começar a meter tudo direitinho. E aqui eu uso a ferramenta mais básica que existe, que é o Google Calendar, e começo a criar notas e lembretes para aquilo que eu preciso fazer efetivamente no próprio dia. Eu aqui sou mais apologista do digital porque está sempre comigo, o telemóvel está sempre comigo e então eu posso ir marcando como concluído na mesma e fica riscado, fica feito, mas o papel também funciona bem, ou seja, se eu quiser colocar depois as tarefas por ordem de prioridade no papel, não há nada mais satisfatório do que ver a tarefa riscada no fim. Então eu uso o Google Calendar porque para mim é mais fácil de colocar as notas e os lembretes que eu preciso de marcar como concluídos, mas ao mesmo tempo estruturar a minha semana com aquilo que são consultas, aquilo que são reuniões, e eu fico ali com uma visão semanal, quinzenal, mensal, daquilo que eu preciso fazer. Com os espaços que eu tenho livres, onde posso, livres entre aspas, livres de trabalho, e aqueles que são livres para trabalho, para incluir com outras coisas de trabalho. Mas assim eu consigo ter uma noção muito mais clara da minha agenda. Fácil depois dizer se tenho agenda cheia ou não tenho agenda cheia, fácil dizer se consigo encaixar uma reunião ou não consigo encaixar uma reunião sem prejudicar o meu descanso. Porquê? Porque eu preciso de algo que seja visual. Para mim isso ajuda muito. Eu não sei se tu usas a mesma ferramenta, mas acho que sim, não é? Sim, uso também o Google Calendar. Eu gosto muito de combinar o Google Calendar ainda com o papel e caneta. Como é que o meu cérebro funciona? Eu tenho tudo na agenda, inclusive tudo, desde coisas profissionais, desde coisas a nível pessoal, está tudo na agenda, inclusive eu uso a agenda até para marcar também as consultas e coloco lá o e-mail dos meus clientes para eles também receberem notificação na agenda, para não haver desculpas de não estava apontado, estava sim apontado, enviei-te o convite, então eu aponto tudo literalmente na agenda, reuniões, tudo e mais alguma coisa. Depois algo que me ajuda, quando eu sinto que tenho muitas tarefinhas, coisas assim mínimas, estás a perceber que telefonar à pessoa tal, mandar um e-mail, responder ao e-mail tal, enviar o feedback tal, às vezes coisas mínimas que eu tenho para fazer, eu não coloco na agenda, para também não, eu não gosto de ver a agenda muito, eu gosto de ver a agenda preenchida, mas não sufocada. Então às vezes estes detalhes, porque para nível visual não me causa tanto ruído, eu faço isto, eu coloco num post-it
ou coloco, ou escrevo aqui uma lista e ao longo do dia vou riscando. Como hoje tinha várias coisas de caca para fazer, coisas pequeninas, eu fiz uma lista de manhã, ok, disto eu tenho para fazer isto, 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 disto eu tenho para fazer isto, 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 e ao longo do dia fui riscando. Eram coisas que não era necessário colocar na agenda, só iam ficar ali a ocupar espaço, são coisas pontuais que eu só tinha que fazer hoje, então eu prefiro combinar aqui o digital para tarefas que são tarefas e compromissos que são mais regulares, que são mais estruturadas, que são mais rígidas, que já sabia se calhar há 2 dias que ia ter aquilo, ou já sabia há um mês que ia ter aquilo, coloco na agenda, ou tarefas que se calhar não têm que ser feitas hoje, mas que eu coloco hoje só para ter ali uma indicação, mas também se fizer amanhã está tudo ok. Mas coisas que eu sei que são tarefas pontuais, que eu tenho mesmo que fazer hoje e que são super urgentes, que eu não me posso esquecer de todo, eu todos os dias de manhã eu faço também este refresh do meu dia para perceber o que é que eu preciso de fazer mesmo hoje e que se calhar não está na minha agenda. Porque algo importante também a dizer é que pelo menos eu organizo sempre semana a semana. Claro que vou vendo mês a mês, eu vou sentando comigo e vou vendo, ok, quais são os objetivos que eu tenho, por exemplo, para o mês de junho, quais são as coisas mais importantes. E eu faço uma organização geral do mês e depois, semana a semana, ou segunda-feira de manhã ou domingo à noite, eu vou fazendo esta organização semanal. Só que imaginem, eu organizei, hoje de manhã eu tirei um tempo para organizar a minha agenda. Quinta-feira, imagina-me que chega quinta-feira, eu vou precisar de rever outra vez a minha agenda, ou quarta-feira de manhã, ou seja, todos os dias eu tiro 5 minutos de manhã para ver novamente, ok, o que é que eu realmente preciso de fazer hoje, como é que está a minha agenda hoje, há alguma coisa que eu não tenho aqui na agenda que eu preciso mesmo de fazer e aponto ali no papel para não deixar nada escapar. Então eu gosto muito de combinar estas duas vertentes, a vertente digital, que eu tenho a minha agenda disponível em todo o lado, a qualquer momento, posso usar a típica frase, deixa-me ver na minha agenda se eu posso, então vou ver na minha agenda se está livre ou não, e também gosto de combinar aqui com o papel para coisas mais pontuais, coisas mais pequenas que não precisam de estar na agenda. Isso eu gosto também de combinar muito estas duas. Também faz sentido nós permitirmos cometer erros, sem aquela sensação de cobrança que vem a seguir, porque lá está. Há tarefas que são importantes, mas se calhar não eram tão prioritárias, daí nós não a termos concluído naquele dia e fica para o dia a seguir ou para 2 dias a seguir, porque se calhar a avaliação que nós fizemos inicialmente não foi a mais correta, porque achávamos que íamos ter mais tempo e depois houve algo que demorou mais do que aquilo que estava previsto, ou até nos sentimos mais cansados, portanto, sem cobrança. É muito importante nós ouvirmos também as necessidades do nosso corpo, mas não é grave mover uma tarefa de um dia para o outro, desde que a base mantenha organização e planeamento. Não é suposto eu mover, se calhar, de segunda para terça, de terça tenho muito mais tarefas do que tinha na segunda-feira. Portanto, aí não faz muito sentido, mas a base tem que ser organização, sem cobrança. E algo também muito importante é nós sermos realistas. Nestes dias falava sobre isto nos amigos chegados. Nós às vezes colocamos uma tarefa na nossa agenda que, ai não, isto só demora 30 minutos. Mas tu no fundo sabes que aquilo não demora só 30 minutos. Então tu acabas por colocar diversas tarefas seguidas. Ai não, isto eu faço em 30 minutos. Ah, isto eu também faço em 30 minutos. Colocas tudo de seguido. Mas tu no fundo sabes que aquela primeira tarefa não demora só 30 minutos, que já vai demorar 45, se vai demorar 1 hora. Então mais vale tu colocares a mais e dás ali margem de erro ao longo do teu dia, dás ali uma margem de tempo para conseguires fazer as coisas com mais calma, do que estás a querer colocar todas as tarefas umas em cima das outras. Eu faço isto em 30 minutos, quando no fundo tu sabes que demoras um bocadinho mais e está tudo bem a reconhecer que demoramos um bocadinho mais, porque senão isso também acaba por gerar frustração, porque o que nós estamos aqui a dizer não é que tu agora vais colocar tudo na tua agenda e a tua agenda vai ficar super cheia. Uau, tinha a minha agenda super organizada, mas tens desde as 9h30 da manhã até às 5h30 da tarde, sem sequer um buraco na tua agenda para respirar. A tua agenda, ela precisa de respirar. Porque se a tua agenda não respira, isso quer dizer que tu não respiras também. E quem não respira acaba por morrer na praia, ok? Então, é importante ter tudo na tua agenda, também para visualizar se tu estás a ter tempos de respiro, se tu não colocas tudo de seguida, todas as coisas umas em cima das outras, analisar, ok, esta tarefa aqui, eu acho que demora 1 hora, ok? De forma realista, eu demoro 1 hora a fazer isto, deixa-me colocar 1h30 para garantir, ok? Para não ficares frustrado se não conseguires começar a terminar a tarefa ao horário que tu querias. Então também é importante nós sermos realistas com a nossa agenda, nós não conseguimos enganar. O tempo não se engana, então mais vale sermos realistas e darmos também esse tempo de respiro,
ok? Analisar, quando tu consegues colocar na tua agenda tudo aquilo que tens para fazer na semana e analisar os dias que estão mais livres e os dias que estão mais pesados, tu consegues fazer aquele balanço, aquela flexibilidade, ok, isto está muito pesado, deixa-me colocar isto aqui. Isso é super importante também, não é? Eu costumo dizer que a única coisa que me dá mais certeza na minha agenda que vai cumprir aquele tempo são as consultas. E mesmo assim, nem E sempre. mesmo assim, às vezes não há ali 5 minutinhos Nem e tu sempre. já tens que mandar uma mensagem seguinte à pessoa, olha, estou atrasada 5 minutos e tu é um processo. Sim, está tudo bem. Tirando isto, que no fundo é a base do nosso trabalho e acaba por ser muito visual, lá está. É uma ferramenta maravilhosa por causa disso, incluindo aquilo que acabaste de mencionar, nós percebermos se estamos a ter ou não momentos de respiro, momentos de pausa, aquela pausa de café de 5 minutos, que ela é necessária. Uhum. Além disto, nós usamos uma outra ferramenta de organização, que é no fundo a nossa base de dados para tudo o resto. Tanto de organização clínica, como organização de conteúdos da página, como no meu caso newsletter, também lá está incluída, que é o Trello. Então, tudo aquilo que precisa de uma organização mais detalhada, onde eu possa escrever tudo aquilo que preciso, mas que fique tudo no mesmo sítio, eu uso o Trello, porque está Uhum. dividido por colunas, está dividido por cartões, é muito fácil acrescentar, é muito fácil retirar e, mais uma vez, é extremamente visual. E eu não deixo escapar nada ali. Somos duas. Até porque o Trello também tem uma coisa interessante, também dá para colocar lembretes. Então, às vezes, tarefas que nós temos para fazer também dá para colocar lembretes lá no Trello. Uhum. Sim. Exatamente. E ajuda-me muito a perceber, ok, se eu preciso de, no teu caso, 5 publicações por semana, no meu caso, 3 publicações por semana, então eu vou colocar já aqui os cartõezinhos para eu colocar esse tal lembrete que precisa de ser feito até dia X e precisa de ficar concluído. Uhum. Depois isto varia, a organização e o planeamento também varia de pessoa para pessoa. Tu fazes um planeamento muito mais à semana, eu no meu caso faço um planeamento muito mais ao Uhum. mês. Então, tudo o que seja conteúdo da página, tudo o que seja newsletters, é muito mais planeado ao mês, porque isso a mim traz muito mais segurança, muito mais tranquilidade e muito mais paz, sinceramente. Eu não sou nada apologista da organização de domingo à noite, eu sou apologista da organização de sexta-feira à noite para segunda-feira de manhã. Ai, não consigo. É aqui que depois vamos variando de uns para os outros e está tudo bem, desde que a base Exatamente. funcione. Nós temos que perceber o que funciona connosco. Uhum. Uhum. E, e aí é onde entra a parte do autoconhecimento, não é? Eu perceber, ok, o que é que funciona para mim, o que é por exemplo, tu és muito mais ao mês, eu sou mais da semana, eu funciono muito em flow, eu funciono muito com, ok, o que é que está na minha mente neste momento, o que é que realmente me faz sentido neste momento partilhar. Então é muito nesta parte onde tu próprio te vais experimentar, onde tu próprio te vais testar aquilo que funciona. Mas como a Filipa está a dizer, é assim, quem passa nas minhas mãos, até em consultas, às vezes, quando estou a trabalhar esta parte da organização, leva sempre ali com um Trello. Aprende sempre como é que isto funciona. Porque realmente eu não conhecia em acho que há um ano e meio, isso inclusive com a Jéssica, e quando eu comecei a utilizar, eu utilizo aquilo para tudo. E até voltando um bocadinho atrás do porquê que nós estamos a fazer esta live especificamente, porque é que esta live se chama Segredos da Organização para a Prática Clínica, é porque tanto eu como a Filipa, nós trabalhamos por conta própria, nós temos que gerir redes sociais, uma página no Instagram, ambas temos newsletter, eu ainda tenho outras plataformas que também utilizo, temos clientes, temos trabalhos de casa para enviar, temos consultas para fazer ponto de situação, temos reuniões, temos burocracias, temos uma infinitude de tarefas e uma infinitude mais do que tarefas, são uma infinitude de responsabilidades, ok? Não nos estamos aqui a queixar, porque é um trabalho que nós as duas amamos imenso fazer, mas a verdade é que acarreta muitas responsabilidades e que nós não tivemos este nível de organização, mas efetivamente não chegamos aonde nós precisamos de chegar. Nós não precisamos de chegar a todo lado, mas precisamos de chegar aonde nós precisamos de chegar, porque há coisas que só nós é que podemos fazer. Então, o Trello
realmente é uma ferramenta que ajuda muito. Eu, pelo menos, eu organizo lá tudo e mais alguma coisa. Tudo que seja em termos de preparar conteúdos para a página, preparar conteúdos para YouTube, podcast, newsletter, o que for. Até mesmo organizar lá coisas de clientes, organizar lançamentos, tudo aquilo que for necessário. Eu abro aquilo até mesmo para partilhar com outras pessoas, não é? Como nós as duas também partilhamos um quadro de material para coisas que nós as duas temos que organizar. Funciona de uma maneira muito positiva e é um sítio, sendo uma aplicação, tu consegues ter tanto no computador como no telemóvel e acabas por não perder nunca o fio à meada daquilo que tu tens para fazer. Então, quem não conhece esta ferramenta, depois desta live, por favor, vai pesquisar e vá começar a aprender aqui como é que isto funciona. Porque até mesmo em termos de consultas, que nós temos que gerir várias coisas, eu pelo menos eu sou muito apologista do digital neste sentido, tanto de tirar apontamentos das consultas, eu faço tudo em formato digital, está tudo no computador, não tenho nada em papel, e depois para esta questão de ter que enviar alguma reflexão, ter que enviar algum TPC, nós próprios também temos um Trello onde temos isto tudo organizado, acaba por ajudar a gerir muito melhor o tempo, não é? Sim, lá está, aquele tempo que antes se perdia quase, porque tínhamos que ir encontrar aquele exercício específico. Bem, vamos ser sinceras, quem nunca teve aquela pasta no computador com 1001 exercícios e com aquela desculpa de que um dia eu vou organizar isto. Na faculdade isto quando tiver tempo. É a maioria das pessoas. Portanto, quem nunca? Exatamente. E isto é uma perda de tempo, porque encontrar exercícios numa pasta com 1001 exercícios, não é? Com a justificação de que um dia eu vou tirar tempo para organizar isto, um dia vou, não vai acontecer. E foi precisamente com essa máxima que tu e eu criámos aqui o Trello de organização na prática clínica. Com exercícios. Exatamente. Porque sem isto eu perdia horas, eu não estou a brincar, horas por semana para enviar trabalhos de casa aos meus clientes. Quer dizer, e contextualizando aqui, até quem não é da parte da psicologia, vamos contextualizar também aqui um bocadinho. Só aqui reforçar aqui um comentário que a Cíntia disse aqui, o Notion também é ótimo. Eu também utilizo o Notion. Utilizo o Notion já noutra vertente, para organizar questões de documentos e de mentorias e tudo mais para partilhar com outras pessoas, mas também é uma ótima ferramenta. O Notion e o Trello acabam por ser semelhantes. Gosto mais do Trello por ser... Dá-me ali uma mais dinâmica, mas o Notion também é uma boa ferramenta de organização. Sim. Eu uso a base dos para coisas é a mesma. São as duas ferramentas fantásticas. Eu acho que aqui é uma questão de preferência e também, lá está, para aquilo que estás a dizer, para o que nós estamos a utilizar. Para mim, o Trello funciona melhor para aquilo que eu preciso dele. Porquê? Porque é muito visual por blocos. Exatamente. Funciona muito por blocos. Eu consigo ter acesso a tudo por blocos, por colunas. Então, aí facilita muito o meu trabalho. O Notion, eu sinto que é válido, ou mais válido para aquilo que tu estavas a dizer, documentos, etc. É diferente. Sim, eu também gosto muito. E contextualizando aqui o que nós estamos aqui a falar, eu e a Filipe, enquanto psicólogas, nós atendemos vários clientes e a nossa abordagem é uma abordagem muito prática, onde nós, imagina, estamos a trabalhar com uma pessoa em consulta a questão da ansiedade, ou estamos a trabalhar a questão da autoestima, ou estamos a trabalhar a questão do autoconhecimento, e nós gostamos muito de utilizar exercícios práticos para utilizar com as pessoas em consulta. Só que a verdade é que já imaginaram o que é ter, como a Filipe estava a dizer, ter 1000 documentos, 1000 exercícios, e quem é psicólogo e está aí desse lado consegue se identificar um bocadinho com o que nós estamos a dizer. Ter 1000 exercícios espalhados no computador acaba por ser uma coisa que desgasta muito tempo e que nos faz perder tempo, efetivamente, quando nós podíamos estar a utilizar esse tempo para fazer outras coisas. Então aqui é muito nós conseguimos ter uma ferramenta útil que nos vai ajudar a não desperdiçar tempo numa coisa onde nós podemos poupar mais tempo, não é? Isto não quer dizer que uma vez ou outra não sejamos criativas para criar exercícios novos, para criar reflexões novas, mas pelo menos a base está ali e eu acho que isso é o mais importante, porque sem essa base eu também não ia ter energia suficiente para criar exercícios novos. Não ia acontecer, por muito que eu me tentasse convencer que sim, não é? Então eu acho que isso é extremamente importante. E nesta nossa visão, na nossa abordagem clínica enquanto psicólogas, os exercícios acabam por fazer toda a diferença, porque
eles acabam por potencializar a mudança, acabam por potencializar a autonomia dos nossos clientes e reflexões individuais que depois trazem para consulta, é verdade, mas a base de tudo aquilo que nós estamos a fazer é dar o máximo de autonomia aos nossos clientes para que um dia eles consigam voar sozinhos. E isso, na nossa visão, não é possível fazer-se sem exercícios, sem se estimular isso pós-consulta. Porque, na verdade, não é uma hora de consulta por semana ou de 15 em 15 dias que vai realmente fazer toda a diferença. É o mais necessário, é o mais importante, é a base mais forte, mas se não houver trabalho feito pelos nossos clientes entre consultas, numa Nada hora feito, não é ali que se sim, vai conseguir sim. dar uma Não é vida. suficiente, exatamente, porque olhamos, eu, pelo menos olho muito para a consulta como aquele momento de ponto de situação, nós conseguimos refletir em conjunto, de entender aquilo que eu preciso de mudar na minha perspectiva, no meu comportamento, nas minhas ações. E aquilo que eu faço entre uma consulta e a outra é o que me vai ajudar a enraizar e a consolidar aquilo que eu aprendo nas consultas. Então, enviar estes exercícios, enviar estas reflexões, é uma coisa que ajuda a pessoa a ter ali uma ferramenta, a ter ali uma base de como, ok, como é que eu vou enraizar aquilo que eu aprendi em terapia, como é que eu vou fazer isto para o meu dia a dia. Acaba por ser algo que me traduz de uma forma muito mais eficaz, até mesmo em termos de acompanhamento. E olha, e a Liliana aqui a dizer, são materiais valiosos para consulta. Exatamente, nós até podemos também utilizar isto em consulta. Imagina que tu estás a trabalhar alguma temática, estás a trabalhar alguma questão ali com o cliente em terapia, tu puxas ali do exercício que já está ali à disposição, bora lá trabalhar isto, bora lá ver como é que nós temos que colocar isto em prática, e acaba por ser uma ferramenta super útil, principalmente para quem trabalha com o digital, porque imagina que tu estás ali em consulta, isto já me aconteceu, e de repente surge ali uma questão que não estava planeada, porque nós também sabemos mais ou menos o que é que cada pessoa está a trabalhar no seu processo, mas surge ali uma questão que não tinha sido pensada. Tu podes abrir o Trello, o nosso Trello, nós podemos abrir aquilo, tirar dali um exercício que se calhar não estava planeado e fazer logo ali com a pessoa. Acaba por ser uma ferramenta muito, muito eficaz. E antes de só de avançarmos aqui a mostrar aqui como é que funciona o PECFOC, queria só responder aqui uma questão que colocaram. Como ser rigorosa no tempo e se não conseguir fazer na hora. Acho que aqui esta parte do se não conseguir fazer na hora também acabámos por responder um bocadinho, que é, se tu estás a ver que estás com um dia muito cheio e que não vais conseguir fazer tudo aquilo que tu queres fazer, ou naquele momento não vais conseguir fazer aquilo que tu tinhas planeado fazer, a única coisa que tu precisas perguntar é o que é mais importante para mim fazer hoje? Pronto. Quantas vezes eu fiz essa pergunta na semana passada? Porque para quem vem do lado da Petra ou para quem vem do meu lado e não acompanhou o meu dilema da semana passada, eu fiquei sem internet em casa. Fiquei sem internet, sem televisão, sem serviço absolutamente nenhum. Portanto, se eu não tivesse este planeamento e esta organização tudo bem definido, eu não sabia o que era realmente prioritário. E eu estive uma semana a sobreviver em teletrabalho, porque é a minha vertente, eu faço teletrabalho. Eu estive a sobreviver uma semana a dados móveis. Então, se não fosse por organização e planeamento, eu não saberia como priorizar os meus dados móveis, que sejamos sinceros, não são assim tantos para uma pessoa conseguir trabalhar a 100% online. Então, aqui vem a questão da não culpabilização. Ok, eu não consigo chegar a todo lado esta semana ou hoje e está tudo bem, eu preciso é de perceber o que é realmente importante e prioritário ficar feito e delegar o meu tempo aí, ou melhor, eu delegar para mim mesmo o meu tempo aí, nessa tarefa ou nessas tarefas que são realmente prioritárias. Há coisas que podem ficar por fazer, desde que se tenha aqui a consciência de que mais tarde elas têm que ser feitas. É aquele eliminar, entre aspas, que não fica eliminado, porque ele tem que ser feito, mas prioridades, gente. E é Sem saber que prioridades nós não vamos lá. é saber que amanhã é outro dia. Isto é uma das frases que eu mais utilizo quando não consigo fazer uma coisa. É, ok, amanhã é outro dia, está tudo bem. Amanhã o trabalho vai continuar aqui à minha espera. Se eu não estiver bem, é que amanhã eu não vou continuar à espera, mas o trabalho ele acaba por ficar aqui. Então, amanhã é outro dia e tudo acaba por se fazer, não é? E ao pensar nisto, já estamos aqui a chegar ao fim. Era assim uma live mais descontraída para falarmos aqui em termos de organização e também como é que é este processo que eu e a Filipe utilizamos, de fazer este brainstorming, de ver o que é prioritário, o que é que não é, de conseguir eliminar aquilo que não é importante naquele momento, de conseguir delegar aquilo que não precisamos de fazer, de colocar na agenda aquilo que for necessário e, ok,
E quando o assunto é... Agora vi uma pergunta, meu Deus. Isto é aqui uma live. Procrastinação. Ai, gente. Olha, o assunto da procrastinação... Podemos fazer uma live sobre procrastinação, Filipa? Vamos prometer Podemos, sim. fazer uma live sobre procrastinação? Procrastinação envolve aqui tanta coisa, porque procrastinação muitas vezes as pessoas pensam que é só fazer, mas tem uma vertente tem uma vertente muito mais às vezes emocional do que propriamente de organização, Sim. ok? A procrastinação é muito mais do que gestão de tempo e organização, muito mais. Aliás, a base da procrastinação muitas vezes é a própria ansiedade. Eu diria uma live sobre Uma isto. live, olha, só para dar aqui uma cheirinha, às vezes a procrastinação, tu estás a procrastinar uma coisa há muito tempo, porque tu não, sim, vai ficar gravada. Às vezes tu estás a procrastinar uma coisa há muito tempo, porque tu, no fundo, tu achas que tu não és capaz de fazer aquela tarefa. No fundo, tu achas que tu não és capaz de cumprir com aquele projeto. Então estás a adiar, não é porque tu tens falta de organização, é porque tu não tens tempo, é porque tu, no fundo, tu acreditas que tu não sejas capaz de dar conta daquilo. Então vamos prometer aqui às pessoas uma live sobre procrastinação, porque eu acho que este tema merece assim uma hora de live para falar sobre este tema. Mas vamos trazer. Então vamos aqui mostrar ao mundo aquilo que nós fizemos, principalmente aqui para profissionais da psicologia, estudantes de psicologia, profissionais de psicologia, que nós juntámos aqui algo para conseguir facilitar a vida das pessoas, que eu até tenho aqui no computador. Eu até posso mostrar enquanto tu falas, o que tu achas? Sim, pode ser. Ok, bora então, podes ir falando. Eu vou aqui virar a câmera para vocês conseguirem ver aqui a ferramenta que nós colocámos aqui no Trello. Pronto, esta base que está aqui muito completa surgiu da tal necessidade que nós tínhamos de ter uma ferramenta que nos organizasse os exercícios para a prática clínica e com uma base em terapia cognitivo-comportamental, neste caso. Então, tem tudo dividido por temáticas, aquelas que nós trabalhamos principalmente em consulta, como hábitos e objetivos, autoconhecimento, ansiedade, crenças e pensamentos, que é aquilo que nós mais desconstruímos em consulta, as crenças mais enraizadas. Temos também autoestima, acrescentámos recentemente comportamento alimentar e depressão, portanto está mesmo uma base muito completa e a ideia destes exercícios, além daqueles mais técnicos que estão, por exemplo, na coluna das crenças e dos pensamentos, nós temos exercícios de reflexão mais livre, que são aqueles que os nossos clientes também mais precisam para o dia a dia, porque a própria desconstrução de pensamentos, de crenças e as técnicas mais práticas para a ansiedade, por exemplo, elas são muito necessárias, são a base de todo o trabalho que nós fazemos, mas exercícios mais simples, eu vou dar aqui um exemplo que pode não parecer assim tão simples, mas eu acho que vai dar para entender. O simples refletir sobre o que é para mim a felicidade e o que é que me está a afastar e a aproximar desse meu conceito, dessa minha definição de felicidade. Isto é importante para as pessoas pensarem sobre isso e escreverem sobre isso, exatamente, porque sem esta base, não é? Nós vamos, os nossos clientes vão cair naquela tentação de não, a sociedade diz-me que é assim, ou aquela pessoa faz assim, portanto eu tenho que me aproximar disso. Aquela pessoa acorda às 7 da manhã todos os dias para ir treinar e eu tenho que fazer isso. Ok, mas para ti é importante treinar às 7 da manhã. Então, este pack inclui também esse tipo de reflexões, este tipo de exercícios e não só os mais técnicos, porque são estes que vêm puxar aqui pelo lado mais criativo, que nem sempre está disponível em nós psicólogos, porque às vezes também estamos cansados. Então, Sim. eu aconselho a ferramenta. Sim, é super importante. Até mesmo esta questão para os nossos clientes, pelo menos eu falo por mim também na posição de eu também ser cliente em terapia, que é a importância de escrever. Às vezes é bom, esta questão de falar ajuda a estimular aqui o nosso raciocínio, mas quando nós escrevemos as coisas tornam-se muito mais concretas. Então são exercícios que nós acabamos por enviar aos nossos clientes, eles podem imprimir, eles podem escrever e podem refletir de uma forma que vai ficar muito mais fincada na cabeça deles e muito mais prática na própria vida deles. Então nós criámos este Trello que tem mais do que 100 ferramentas, gente. Isto
é tudo aquilo que eu gostaria de ter quando saí da faculdade. Tem mais do que 100 ferramentas em diversos temas. Além de já terem acesso a estas 100 ferramentas que nós já temos feitas, nós ainda vamos fazer atualizações ao longo do ano com outros temas, com perturbação obsessiva compulsiva, mindfulness, ainda mais exercícios sobre depressão e sobre os temas que nós temos aqui. E hoje, por acaso, eu também tive a ideia, até agora bateu com uma das perguntas que fizeram, e acrescentar exercícios sobre procrastinação, para nós ajudarmos as pessoas a sair da procrastinação, a perceber de onde é que vem a procrastinação. Então, em termos profissionais, nós, enquanto psicólogas, isto é exclusivo para profissionais, é uma ferramenta super útil que nós podemos utilizar com os nossos clientes. Além destas 100 ferramentas e 100 exercícios, nós ainda temos outras ferramentas que nós colocamos lá para a organização, de apontar detalhes, às vezes, sobre os clientes, ajudar ali a escrever os apontamentos de cada sessão, ou seja, ferramentas burocráticas, documentos gerais que nós também podemos utilizar em consultas. Nós, além disto, também temos um grupo do WhatsApp, onde nós vamos começar a fazer encontros ao vivo uma vez por mês, que é para também gerar este networking, porque uma coisa que eu e a Filipa também sentimos foi muito, como nós trabalhamos em casa e acabamos por trabalhar sozinhas, às vezes sentimos também falta de termos esta parceria com outros colegas, temos esta proximidade com outros colegas, então nós também temos um grupo de WhatsApp que o objetivo é ver esta partilha, ver esta troca, onde nós também vamos ter encontros ao vivo. Temos também outro bónus até para as pessoas que se inscreverem aqui nas primeiras 24 horas no PEC Foco, onde eu e a Filipa vamos fazer aqui uma masterclass exclusiva que vai ser aqui para desmistificar se o psicólogo vive só de consultas ou se nós podemos fazer outras coisas além das consultas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre infoprodutos. Então tem aqui não só estas 100 ferramentas que por si só já valem o investimento, mas tem aqui outros bónus aqui à mistura que não podem perder, e como a Liliana está aqui a dizer, que tem utilizado muito, muito, muito esta ferramenta. Sim, aliás, nós também temos uma colega que mencionou mais que uma vez que foi a salvação no regresso dela às consultas depois de ter tirado uma licença de maternidade. Portanto, isto é mesmo uma ferramenta máxima de organização e poupa tanto tempo, tanto tempo. Sim, poupa mesmo muito tempo. Olha, tenho que ir até alguém a falar, são mais compreendidos escrevendo do que falando. Daí muitas vezes nós até utilizarmos, até mesmo aqueles clientes que às vezes têm dificuldade em falar em consulta, se nós utilizamos ali uma ferramenta de escrita, acaba por até conseguirmos ajudar, até mais a pessoa que nós temos ali à frente, às vezes a desbloquear ali alguma coisa que, ou seja, tem aqui uma pessoa em primeira mão a dizer que muitas vezes para ele é mais fácil escrever do que falar. Então daí mais uma vez a importância de nós, enquanto profissionais, utilizarmos esta ferramenta. Quem comprar agora tem acesso a próximas atualizações? Sim, Marta, tens acesso durante um ano a todas as atualizações que nós vamos fazer. Imagina, nós colocámos este pack a primeira vez à venda em janeiro, as pessoas que entraram em janeiro têm janeiro, fevereiro, as pessoas que entraram têm acesso durante um ano e já receberam as atualizações dos exercícios sobre a depressão, já receberam as atualizações dos exercícios sobre o comportamento alimentar, mais outras ferramentas que nós fomos adicionando, já receberam as atualizações. Então, sim, durante um ano tens acesso a tudo aquilo que nós vamos acrescentar a este pack. Sim. E aceitamos sugestões, que isso é mais importante. Sim, aceitamos sugestões. Imagina, já tivemos pessoas que nos pediram exercícios para uma determinada faixa etária ou sobre uma determinada temática, e nós as duas, eu e a Filipa, temos a missão aqui de tornar isto o mais completo possível. Então, ao longo do tempo, o nosso objetivo é tornar isto o mais recheado possível e que realmente corresponda às necessidades dos nossos queridos colegas. Claro que há coisas que vão demorar um Sim, mais. não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas... Esta questão de exercícios para crianças ou adolescentes, ou como colegas também já fizeram sugestão, para contexto desportivo, não é a nossa área, portanto nós temos que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada para ter a certeza que os exercícios têm a mesma qualidade do que aqueles que nós efetivamente usamos todos os dias em consulta. Mas aceitamos sugestões, pode demorar um bocadinho mais do que o comportamento alimentar que saiu agora, a depressão que saiu agora, que está prometido, que é a perturbação obsessiva ou compulsiva. Que é a tua praia. Portanto, sim, vai sair, esse tempo vai sair. E pronto, nós hoje queríamos aqui ajudar toda a gente aqui com este tema da organização e principalmente apresentar esta ferramenta para os colegas que ainda não conhecem, porque nós vamos lançar aqui no Instagram, vamos reabrir aqui as inscrições no Instagram amanhã de manhã, mas quem estiver no nosso grupo VIP, nós vamos mandar já o link a seguir para quem estiver lá no grupo VIP, já vai ter a oportunidade de se inscrever hoje e de garantir este bónus que é exclusivo para estas primeiras 24 horas, ok? As atualizações durante o ano, ok, boa, mas depois fica com acesso vitalício? Sim, tudo aquilo que tu já tens vai ficar sempre contigo. Porquê?
Porque o Trello tem aqui uma magia que tu consegues copiar o quadro e ficares com um quadro só para ti com tudo aquilo que está aqui. Então, tudo aquilo que já está aqui dentro e todas as atualizações que vão sendo feitas ficam sempre contigo, fica com acesso vitalício. Tem uma coisa muito importante que nós não falámos aqui, que é que todas estas ferramentas tu podes editar no Canva, ok? Imagina, não está um documento fechado, não estão em PDF. São links que tu podes clicar e podes editar no Canva, tu colocas a tua identidade visual, até podes alterar alguma coisa que tu queiras específica para algum cliente, podes alterar, então tu podes editar todas estas ferramentas da forma como tu quiseres. O bónus das primeiras 24 horas, reforçando aqui, é uma aula, uma masterclass exclusiva comigo e com a Filipa sobre como é que os psicólogos podem ter uma renda extra além das consultas. Tanto eu como a Filipa temos infoprodutos, a Filipa tem aqui o desafio da aula do WhatsApp, eu tenho mentoria em grupo, mentoria individual, tenho consultoria, tenho outros infoprodutos que me fazem não depender simplesmente das consultas, então nós também queremos ajudar os psicólogos a perceber como é que através dos infoprodutos podem ter aqui outros braços aqui em termos de empreender na área da psicologia. Então esse vai ser um bónus que nós vamos dar às pessoas que comprarem nas primeiras 24 horas que nós estamos aqui a abrir carrinho, que nós vamos enviar agora o link de inscrições para o grupo VIP. Quem não está no grupo VIP, tanto nos meus stories como nas stories da Filipa, ou mesmo que não conseguirem encontrar o link, mandem-nos uma mensagem: Petra, Filipa, queremos o link do grupo VIP e nós enviamos, e assim vocês conseguem adquirir e garantir já. Linda, não tens que pedir desculpa se tiveres mais perguntas, podes dizer à vontade, ok? À vontade. O investimento, queres dizer investimento, Filipa? Posso dizer? Podes dizer. Se quiser, sim. O investimento é somente 107 euros, gente. 107 euros. E nós fizemos um preço de lançamento, agora subimos, mas isto ainda vai aumentar mais, porque a verdade é que à medida que nós vamos incluindo mais ferramentas, nós vamos aumentar aqui o valor, porque já estão aqui mais do que 100, nem queremos pensar daqui a 6 meses, quando nós voltarmos aqui a abrir inscrições, qual é que vai ser o valor. Então é somente 107 euros, ok? O carrinho vai estar aberto até dia 9, por isso corram. As inscrições já vão estar abertas até dia 9, mas quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ter aqui acesso a uma mega aula que eu e a Filipa vamos dar. Quem quer o link do grupo VIP? Ok, Juliana, eu vou te enviar já a seguir, assim que terminarmos a live, eu envio o teu link, está bem? E é isso. Sim, e quem quiser acesso ao grupo VIP ainda não está, manda mensagem privada comigo, Petra, e vão estar dentro sem problema nenhum. Mencionar aqui, relativamente ao valor e ao preço deste pack, a realidade é que a maioria das pessoas que está dentro ainda assim quase que nos bate, porque sentem que o valor é absolutamente surreal e muitíssimo baixo para aquilo que lá está dentro. Portanto, nós tivemos literalmente pessoas a ameaçar-nos que nos iam bater por o valor estar tão baixo. Então, então bora lá. Ok, Márcia, vou-te enviar também já a seguir o link. Vou ter que escrever o nome das pessoas que estão a dizer que querem o link, eu vou já enviar a seguir o link do grupo. boa. Ok, então eu acho que da nossa parte está tudo. Está tudo. Obrigada a quem esteve desse lado. E repito, mais uma vez, mesmo que tu não sejas profissional, não vais adquirir este pack, mas estiveste aqui na live, coloque em prática as sugestões de organização que nós demos aqui, de até mesmo já hoje à noite, faz esse exercício, como é que vai ser a tua semana, como é que tu queres organizar a tua semana, escreve tudo num papel, começa a organizar as coisas na tua agenda, ainda que não seja uma agenda digital, uma agenda em papel, mas não compres 5 agendas diferentes para depois não utilizar nenhuma, tá? Utiliza uma, isso também é um erro que nós muitas vezes cometemos, uma agenda e começa a organizar a tua vida, porque até uma frase que eu gosto muito, que é quem falha em planear, planeia falhar. Quem falha em planear, planeia falhar. Então, planeamento e organização é uma ferramenta super útil para a nossa vida e que nos vai trazer muito mais paz, tranquilidade e ajudar a alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos, que no final é tudo o que nós queremos, não é? Sem dúvida. Descanso produtivo. É isso. Está tudo dito. É isso. Obrigada, Filipa, mais uma vez, minha parceira, partner in crime, e obrigada a toda a gente que esteve desse lado. Um beijinho e quem for adquirir, já nos vemos no grupo VIP. Até já! Até já!